Boa tarde, gente. Novamente, nós aqui com grande alegria, com os nossos corações e mentes bem abertos para aprender junto ao Evangelho de Jesus, pedindo auxílio da espiritualidade para que esteja conosco. E nesse momento a gente relaxa um pouquinho, vai se desconectando, né? E para iniciar o nosso encontro, eu dou as boas-vindas a todos e peço a gentileza da Guadalupe, né, que vai fazer a prece inicial, seguida pela Elza, que fará a leitura, Palavras de Vida Eterna. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, amigos. Vamos nos unir em pensamento, em coração, pedindo aos nossos mentores, aos nossos amigos, ao nosso Pai, para que nos permita aprender com a lição, com a experiência, com o compartilhar, principalmente com o amor que cada um de nós emite a cada momento, a cada instante da nossa vida. Temos que agradecer por estarmos juntos mais uma vez e espero, desejo e peço que estejamos em sintonia para que possamos aprender um pouco dessa doutrina que nos é compartilhada por aqueles que já estão há mais tempo nesse dia a dia de estudos. É com grande sentimento que eu posso lhes falar que me uno a cada coração, a cada pensamento. E além de nós que estamos em tela, em cada local, em nossas casas, gostaria de compartilhar esse momento também com aqueles que estão ao nosso lado, sem que às vezes a gente possa perceber. E tenhamos um bom estudo hoje, com a graça de Deus, que assim seja. Boa tarde, pessoal. Então, vamos na lição de Palavras de Vida Eterna, 161, nos padrões de Jesus. E renovai-vos pelo Espírito do vosso sentir. Está em Paulo, na carta de Efésios, capítulo 4, versículo 23. Transformações ocorrem muitas. Temos aquelas devidas às usanças do tempo em que somos convidados a seguir conforme as prescrições da moda. Entramos, habitualmente, em algumas capazes de aprovisionar-nos com faculdades de ordem humana, através de corporações que nos valorizem os interesses. Conhecemos outras que nos atingem os costumes por imposição da família terrestre, para que se não percam determinadas conveniências. Experimentamos várias outras ainda, em que o recurso a certas legendas exteriores nos faculta o apoio de autoridades transitórias do mundo. Todas essas mudanças são suscetíveis de enriquecer-nos com abençoadas ocasiões de melhorar e reconstruir os valores que nos cercam, com vista ao cultivo do bem e à vitória do bem. Metamorfose essencial, entretanto, para nós será sempre aquela que nos alcance o imo da alma. O apóstolo Paulo impele-nos à renovação pelo sentimento, à luz do Evangelho. Isso equivale a dizer que, para renovar-nos em verdade, no modelo do Cristo, é necessário, acima de tudo, sentir nos padrões do Cristo, para pensar, observar, ouvir, ver e agir com acerto, na realização da tarefa que o Cristo nos reservou. É uma lição curta, e assim, eu viajei nessa lição, e quando eu li, agora à tarde, eu falei, nossa, que interessante. Então, se a minha viagem for muito grande, depois vocês completem, tá?
mas assim, nos padrões de Jesus, né? Renovai-vos pelo sentimento do vosso sentir. Então, eu fiquei pensando assim, existem padrões, né, durante a nossa vida, na sociedade, e aí eu lembrei, na época que eu trabalhei numa empresa, que a gente, na hora do almoço, a gente ia almoçar em restaurante vegetariano. A empresa era adventista. E os meus amigos novos iam lá para o restaurante vegetariano, eu ia também. E naquela época, eu usava um uniforme para a empresa. Então, quer dizer, eu tive que, daquele período que eu fiquei na empresa, eu tinha que usar aquele uniforme, era um padrão de vestimenta que naquele momento eu precisava utilizar. E aí ele vai dando esses exemplos, né? Eu vou dar um outro familiar que o meu marido fica muito louco da vida. A minha família, vocês vão dar até risada, a minha família, não sei se alguma família faz isso também. Na véspera do ano novo, não se pode comer bichinho que anda para trás, que cisca para trás. Por quê? Porque eles aprenderam de geração em geração, né? Se você comer esse bichinho na véspera do ano novo, o novo ano você não vai seguir para frente, vai andar para trás. Aí o meu marido, né, ele fala assim: come o bichinho que anda para trás e trabalha e pratica o bem, que você vai ver como vai para frente, né? E ele está certo, mas são padrões da minha família. Eles aprenderam isso de geração por geração. Então a gente acaba fazendo. Então vão ter N padrões, né, durante a nossa vida aqui na Terra, que vai ter coisas boas e coisas não tão boas, e são mudanças, né, que a gente faz dentro de nós em determinado momento. E essa época que eu fiquei na empresa, eu sou muito grata, porque eu tinha feito o curso de secretariado e eu não tinha experiência. E aí eu aprendi com uma amiga, né, do meu setor, a organizar arquivo, a saber fazer entrada e saída, enfim, né, foi muito bom para a minha vida, e eu pratico até hoje coisas que eu aprendi lá. Então, esses padrões, né, eles estão aí, e cada um aí pode lembrar, né, do padrão em que vive, nesse sentido de, em determinado momento da sua vida, você ter que se transformar para aquela situação ou para aquela sociedade. Mas aí o texto fala uma coisa muito legal, que ele diz assim: a verdadeira transformação, que na realidade ele dá o nome de metamorfose essencial, é aquela, né, em que alcança o nosso imo da alma, quer dizer, aqui dentro, né, não é só a vestimenta daquela roupa diferente, não é só o externo, é muito mais, é a transformação, essa metamorfose da nossa alma. E aí ele vem falar que se a gente seguir Cristo, se a gente seguir os ensinamentos de Jesus, não é? E a gente vai conseguir essa transformação que todos nós estamos buscando, não é? E aí me veio agora no final do texto, quando eu estava lendo à tarde, eu lembrei da borboleta, né? Existe metamorfose mais linda da natureza do que a borboleta? Né? Ela está dentro de um casulo, ela é uma lagarta meio feinha, né? E de repente ela tem o tempo dela de transformação, e um dia ela pega, quebra aquele casulo e sai livre, né? Leve, solta, bonita. E aí eu pergunto para vocês, né? Que transformação, que metamorfose que você quer fazer? E foi esse texto que eu consegui tirar essas coisas, não sei se eu viajei. Aí eu lembrei da pergunta que vai ser hoje no livro dos Espíritos, né? Que diz assim que, de repente, a gente já se foi, já está na parte espiritual, e a gente está sofrendo, está com dor. E essa dor não existe, né? Porque o físico já foi. E tem a ver com os padrões, tem a ver com as nossas ações da nossa vida, né? Então, vamos ver o que a gente, as nossas escolhas dentro dessas transformações e dessa metamorfose do que a gente quer para a gente. Obrigada, gente, se eu falei demais. Obrigada, Elzinha. Mais alguém quer fazer um comentário dessa lição maravilhosa? Bem, a Elzinha pontuou muito bem sobre essa lição, né? E eu acho que a gente, no dia a dia, temos que ter essa consciência de que o nosso exemplo maior é o Cristo aqui na Terra, né? E que a gente possa buscá-lo em todos os momentos da nossa vida.
né? No momento da grande tristeza, da grande alegria, no momento das realizações, né? Em tudo, porque ele espelha tudo que inclui, que é o amor do Pai, né? Nos mandar seu Filho e fazer tudo que foi feito por todos nós, né? Trazer essa doutrina maravilhosa, primeiramente nos trazer essa consciência da vida eterna, e em segundo momento não nos abandonando, nos trazendo a doutrina consoladora, né? Então, onde eu busco refúgio? Aonde eu busco colo? Aonde eu busco a esperança, né? Então, tem que ser nele. Não temos para onde fugir. A gente se liga ao Pai maior e ao seu Filho e à Mãe Maria Santíssima. É neles que a gente encontra esse refúgio, que nos dá uma sustentação para encarar o nosso dia a dia, né? Dentro de todas as dificuldades que cada um de nós passa, né? Porque a gente olha o irmão, conhecido, desconhecido, cruza com qualquer alguém na rua, no trabalho, onde quer que nós estejamos, e nenhum de nós faz ideia da história de vida de cada um de nós, de cada indivíduo que a gente cruza, né? Por isso que não nos cabe jamais julgar, porque a gente não está passando pelo mesmo que aquela pessoa está passando. A nossa história pode ser até parecida, mas jamais será igual, né? Então, que a gente possa ter essa consciência de buscar o Cristo em todas as nossas situações. Na gratidão, quando a gente tem esse sentimento já brotando dentro de nós, e quando a gente consegue agradecer, não só pelas coisas muito boas que nos acontecem, mas também para aquelas que não são tão boas, mas que nos faz despertar para uma nova realidade, uma consciência maior, né? Então, eu acho que esse estar nos padrões de Cristo realmente é compreender, entender cada ensinamento que ele trouxe, buscando fazer como ele fez, né? Seguindo o seu exemplo. Nós não vamos conseguir sempre, claro, de nós não estaríamos aqui, né? Nós somos aprendizes ainda, mas muito nos foi ensinado, e muito nós estamos aprendendo. Então, que a gente tenha essa boa vontade de arregaçar o nosso coração para esses aprendizados, assim como arregaçar a nossa mente e as nossas mãos, né? Para fazer o que precisa ser feito. E sempre o primeiro a receber essa mudança somos nós. A gente tem que mudar lá nesse hino que ele fala. É o hino da alma, né? Porque ainda eu remou na mágoa, no ressentimento, quando eu sei que Cristo é só amor e perdão? Porque eu guardo cristalizo essa dor dentro de mim, quando eu sei que ele me trouxe muito o céu para dentro de mim? Quando eu abro meu coração para esse amor, quando eu enxergo o outro como a mim mesma, quando eu falo que o outro sou eu, né? Então a dor diminui, a raiva passa, o perdão chega, o amor cresce, expande. Então, estar nos padrões de Cristo é essa fraternidade que vai brotando dentro da gente. Não somente para quem nos é caro por laços consanguíneos, mas todos que estão ao nosso derredor, né? Então, isso é um exercício contínuo que a gente tem que fazer, onde quer que a gente esteja, na rua ali, quando a gente cruza com tantas pessoas, e ao mesmo tempo você olha e fala, é meu irmão, esse está ali debaixo da ponte ali, imundo, sujo, numa condição tão precária. É meu irmão. Ele é tão amado por Deus como Deus me ama, né? Então, eu acho que a gente, quando busca esses padrões de Jesus, a gente tem que buscar essas virtudes que o Pai depositou em nós, para a gente poder ir trabalhando elas, assim, nem que seja de forma muito lenta. O importante é que a gente trabalhe nessas virtudes dia a dia. Ó, gente, eu vou passar a palavra, que se deixar eu vou ficar falando aqui, né? Vamos ver quem mais quer falar um pouquinho sobre essa lição linda. Fala, dona Rê. Sem microfone, Rê. Eu pensei muito, né, nos padrões de Jesus quando eu li,
que tudo que a gente aprende, né, tudo que a gente aprende no Evangelho, eu acho que se resume numa única coisa, né, que é o que Jesus trouxe para nós, né, como o grande maior desafio para nós, a gente aprender a amar, né, então eu acho que tudo se condensa nisso, né, esse amor que acolhe, o amor que protege, o amor fraterno, o amor que faz a caridade, o amor que auxilia, o amor que leva o lanchinho para aqueles que não têm o que comer, o amor que faz com que a gente melhore, que a gente progrida, que a gente abandone os nossos vícios, e como diz a Joana, e torne-os em virtude. Então, eu acho que o padrão maior de todos, né, que a gente deve seguir, obviamente está contido nos mandamentos de Moisés, está contido depois no que Jesus resumiu, né, amar ao próximo como a ti mesmo, mas o que ele resumiu realmente foi isso, né, você se amar e amar o outro, né, e para você amar o outro e para você se amar, você passa por tudo, por todas as virtudes, por tudo, né? Esse amor que abençoa, esse amor que edifica a gente, esse amor que a gente vai buscar aprendizado, que a gente também ensina aqueles que estão precisando também de uma palavra, de um incentivo. Então, eu acho que tudo passa pelo amor, né? É isso, a mensagem maior que Jesus trouxe para nós, né? E que é um aprendizado, que esse é o aprendizado maior que a gente tem que fazer, né? Abandonar os vícios em nós, transformar eles em virtude, com muita força, com muita determinação e com muito amor. Eu acho que é isso. Eu me perdi um pouco. E tem uma coisa que eu gostaria de ler. Posso ler uma coisinha rápida da Agenda Cristã? Eu achei muito lindo isso aqui, que eu acho que tem muito a ver, que são os imperativos cristãos, né? O que Jesus também espera, né? Que a gente, com esse amor dentro de nós, o que a gente melhore. Então, aqui, ó, aprende humildemente, ensina praticando, administra educando, obedece prestativo, ama edificando, teme a ti mesmo, sofre aproveitando, fala construindo, ouve sem malícia, ajuda elevando, ampara levantando, passa servindo, ora serenamente, pede com juízo, espera trabalhando, crê agindo, confia vigiando, recebe distribuindo, atende com gentileza, coopera sem apego, socorre melhorando, examina salvando, esclarece respeitoso, semeia sem aflição, estuda aperfeiçoando, caminha com todos, avança auxiliando, age no bem geral, corrige com bondade e perdoa sempre. É isso. Obrigada, gente. Nós que agradecemos. Seu Josemar, por favor. Eu apertei por engano, mas, bem, estou apenas no final, ele fala aqui que o pensar isso também está uma vozeia, né? Que você, quando faz uma oração, você pensa, você ora em pensamento. Então, pensamento é ação. Então, que nossos pensamentos são todos direcionados para o bem. Se você pensar torto, você volta novamente, né, se reestrutura para que aquele pensamento saia, né, dizendo bem e você volte ao seu estado de paz. Né? Então, esse também é uma das condições que o Cristo, né, através do Emmanuel, fala aqui nessa lição. Pensar, observar, ouvir. Ouvir é outra obrigação nossa, que nós temos que ter paciência em ouvir. A gente não quer ouvir, quer falar em cima do que está falando. Então, até eu acho que eu
projetei, eu coloquei um texto sobre escutatória, né? Temos faculdade de oratória, não temos escutatória. Saber ouvir, né? Então, saber ouvir é uma arte, né? Saber ouvir. É isso, saber ouvir para poder a gente, como falou a Elza, né? Escutar bem as lições e dela tirar proveito. Obrigado. Obrigada, Sr. Josemar. Acho que a Elza levantou a mão e a Guadalupe também. Eu não, é a Guadalupe mesmo. Guada. Então, eu queria falar sobre algo que a Elsa comentou sobre a metamorfose das borboletas. E eu lembro ter ouvido ou lido sobre uma pessoa que viu o caçulo de uma borboleta se formando, e ele, na tentativa de facilitar a liberação do que seria a borboleta, ele acabou abrindo um pouquinho o orifício para que ela saísse mais rápido. Na realidade, isso acabou prejudicando, porque a própria evolução dela, ela é necessário que ela faça o esforço de sair pelo mínimo orifício que ela deixa, porque assim ela espalha alguma substância nas asas, alguma coisa assim, me perdi no meio. Mas eu queria relacionar isso com uma coisa que está me acontecendo agora, que é a participação na formação da estrutura dos netos. A gente erra muito com os filhos e a gente acaba tendo uma chance de recapitular com os netos, né? Então, às vezes, para os filhos, a gente tenta facilitar tudo de tal forma que, às vezes, a gente não deixa que eles tomem a iniciativa de se levantar, ou tomem a iniciativa de se corrigir, ou de aprender com o erro. A gente sempre está tentando proteger de tal forma, porque a gente julga que isso é um dever nosso. E, na realidade, eles têm que aprender com as circunstâncias que eles passam, com as quedas que eles passam, com os problemas que eles passam, para que eles criem o que eles vão ser, né? E é isso com a gente também, acredito eu que perante nosso Pai seja mais ou menos isso, que a gente tem os nossos momentos de mudanças, de quedas, de falhas, mas que a gente tem que aprender com elas, não é para castigo, não é para que a gente se machuque, que a gente acaba tendo que passar por elas, mas sim para crescer. Então, o parágrafo que o texto fala que todas essas mudanças são suscetíveis de enriquecer-nos com abençoadas ocasiões de melhorar e reconstruir os valores que nos cercam. Olha só, a gente tem a chance de reconstruir o que nos cerca. É muito bonito isso. Eu adorei essa parte, eu tinha que compartilhar com vocês. Obrigada, Guadá. É a questão da renovação, né? Todas as vezes que eu penso, que eu raciocínio, que eu uso a minha inteligência para o bem e trago Cristo para perto de mim, é uma renovação. Então, Cristo renasce em nós a cada momento que a gente traz ele para dentro de nós, né? Essa reconstrução que a gente faz, né? Olha, fiz errado, pisei no calo de alguém, mas estou aqui, entendendo o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer, que nem sempre a gente erra por fazer, né? A gente erra também por não fazer. Então, quando a gente tem essa consciência, eu falo que é um renovar, é um renascer. E a dona Carmen fala com muita probidade, que eu acho lindo isso, quando eu vi a primeira vez, realmente mexeu muito comigo, quando ela fala que nesta encarnação que nós temos, a gente pode crescer e reencarnar várias vezes numa só encarnação, que são esses saltos que a gente dá em relação a buscar essa essência dentro da nossa alma, com as lições de Cristo do Evangelho, né? E a gente vai se transformando, essa transformação. Então, que a gente possa usar esse precioso tempo que nós temos, né? Para poder reencarnar nessa própria encarnação que nós estamos, né? Dando esse salto. É lindo isso aí, eu achei maravilhoso quando eu vi isso, a dona Carmen, pela primeira vez, né? De você ter esse salto na sua própria encarnação, né? E a gente percebe quando a gente consegue essas pequenas vitórias interiores, né?
da reforma íntima. E a gente sabe quando a gente avançou um pouquinho que seja. A gente sente que houve uma mudança. Vem um sentimento, assim, de gratidão junto, uma leveza, é uma coisa assim, meu Deus, eu avancei um pouco. Vem essa sensação dentro de nós. Não tem nem palavra para a gente explicar isso, né? Quando a gente tem essa pequena sensação de que a gente venceu aquela nossa não virtude, né? Aquele nosso ato errado. Então, eu acho que isso é renascer nessa mesma encarnação, que a gente tem essa oportunidade o tempo todo. E é óbvio, sempre nos padrões do Cristo. Não tem como fazer isso de outra forma. É com Ele, e com Ele, e com Ele. Mais alguém quer falar um pouquinho? Senão nós vamos passar para a segunda parte aí com a dona Carmen, né? Que hoje é aquela questão grandinha do Evangelho, mas muito, muito instrutiva. Gente, se vocês me permitem, só um adendo, é preciso realmente conceber o bem, né? Mas é preciso frutificá-lo. Então, hoje foi dia de nós... Há 20 anos a gente faz um trabalho lá no Embu, num orfanato, que era, assim, estava passando por um momento bem difícil e a gente se reuniu, né? E por várias razões a gente conseguiu que o trabalho continuasse, né? Graças a Deus. E nos dá muita alegria. E desde que nós estamos lá, nós não fazemos o Natal no Natal. Nós comemoramos lá o Natal em janeiro. Por quê? Porque durante o ano inteiro, vai talvez um grupo ou dois fazer algum trabalho voluntário só. Em dezembro vão vários grupos. Depois em janeiro não vai mais ninguém. Então o que nós fazemos? Nós vamos todos os meses, né? E em dezembro nós fazemos o que fazemos sempre: o almoço, as brincadeiras, os jogos, a festa de aniversário, todos os meses. Mas em janeiro a gente leva Papai Noel, a gente faz as sacolinhas, a gente faz uma festa de Natal. Então nós falamos de Jesus, nós fazemos uma prece. E eu vim pelo caminho falando com os colegas, né, que isso é frutificar o bem. Porque nós estamos colocando no coração daquelas crianças não a tristeza de estarem lá, mas a alegria de compartilhar com outras pessoas o amor do Cristo Jesus. E aí a gente começa a saber de histórias, porque cada criança que entra lá é uma história. E eles precisam sair quando eles fazem 18 anos, né? Então já temos lá algumas pessoas que vão precisar sair o ano que vem. Então a gente fica imaginando assim: nós vamos criticar a razão pela qual aquelas crianças estão lá? Ou nós vamos agradecer aquelas mães que puseram essas crianças aqui na Terra para evoluírem e para nos darem esta oportunidade do aprendizado? Então, isto também é frutificar o bem. Então, a gente não só leva a comida para eles. Este mês, como é a festa de Natal, né? As meninas quiseram fazer uma coisa bem diferente. Fazer uma comida de lanchonete. Nossa, tia, como é que é essa comida de lanchonete? Fazer hambúrguer na caixinha. Então, nós fizemos o hambúrguer na caixinha com batatas fritas, com tudo que tem direito, com ketchup, com maionese, com saladinha, com tomate, com isso. Mas ficou lindo. Gente, foi tão emocionante, simplesmente uma caixinha de papelão onde a gente pôs o lanchinho dentro com as batatinhas. E alguns daqueles que estavam lá me disseram assim: tia, a gente adora ketchup, é uma coisa do outro mundo. Ketchup é uma coisa tão sensacional que eu vou pegar esta caixinha
E essa caixinha eu não vou jogar fora de jeito nenhum. Eu vou ver se tem mais um pouco de batatinha. Eu vou pôr muito ketchup. E de noite eu vou sentar na nossa sala de televisão e nós vamos ficar vendo televisão, comendo batata com ketchup na caixinha. Aí eu fiquei tão emocionada porque eu pensei assim, meu Deus, é apenas uma caixinha, né? E para eles tem aquele valor de festa, né? De compartilhar com a gente a felicidade de comer um hambúrguer feito em casa, com todos os ingredientes que se faz por merecer um hambúrguer, né? E uma coisa tão simples e uma coisa tão valorosa para eles, né? E nós ganhamos, vocês pasmem, uma coisa linda. Nós fizemos todas as sacolinhas, né? Fizemos 24 sacolinhas. E alguém nos doou 24 patinetes. Porque lá só tem 2 bicicletas. E quando as crianças querem andar de bicicleta, acabam se batendo, se machucando, porque só tem 2. Então, o pessoal disse, não, nós ganhamos um dinheiro e nós vamos comprar 24 patinetes. E foi o que eles fizeram. Gente, sensacional. Foi assim, uma emoção tão grande e uma coisa tão simples, né? E a gente muitas vezes não dá valor para as coisas tão simples. E nós viemos assim, radiantes de felicidade. Fizemos uma viagem tão linda. E todo mundo participando. E vocês tinham que ver a carinha deles quando Papai Noel entrou. Então, comemoramos os aniversários, tivemos bolo, eu vou pôr no grupo algumas fotos. É que a gente não pode pôr fotos das crianças. Mas eu vou pôr fotos assim da festa, porque foi tão lindo e são coisas simples, né? Que não... Gente, é um domingo por mês só, né? E a gente dá tanta alegria para aquelas crianças, né? E é essa alegria que, como eu falei para eles, né? É a alegria que eles dão para nós. Nós é que não damos para eles. Eles nos dão a alegria de poder realizar uma coisa simples, de fazer a felicidade de uma criança, né? Então, isso para mim é realmente nesses padrões de Jesus, né? E eu acho que essa é uma renovação. Então, por isso, nós estarmos grávidos, em estado de gestação sempre, quando conseguimos entender, compreender, aceitar este momento vivido por cada um de nós, né? Nós não podemos ir muita gente, porque as crianças depois ficam muito agitadas, né? Então, a gente divide a turma, mas nós vamos, em média, de 15 a 20 pessoas. Então, a festa foi não para as crianças e as cuidadoras, né? Que eu tenho um respeito enorme pelas cuidadoras, enorme. Mas o vínculo que a gente faz com aquelas crianças, não há dinheiro que pague, né? É isso. Para mim, essa é a renovação do Cristo Jesus, né? Obrigada, dona Carmen. Sabe? A Carmen, eu acho que eles aguardam, né? Aguardam a chegada de cada grupo. De vocês, eu acho que é o mais esperado, viu? Muito mais atividade, muito mais amor. Não sei. E é complicado aqui. Eu moro em Taboão da Serra. Se couber mais um no carro, conte com a gente. A gente passa por Taboão, a gente passa até pelo shopping de Taboão, né? Isso, exatamente, na BR. É bem no nosso caminho. Mas é isso, bom, gente. então. Muito obrigada aí por eu poder contar as nossas aventuras maravilhosas. Deliciosas. Muito bom. Joana, podemos Podemos, dona Carmen. dar um salto quântico? Gente, alguém leu e gostaria de fazer alguma pergunta ou fazer alguma colocação sobre a sensação nos espíritos? É a pergunta 257. Pode falar, seu Josemar.
Deixa eu pegar a missão aqui. No comum. Não, peraí, deixa eu tirar a mão. No comum, fala aqui, causa primeira, né, pelo menos a imediata. A alma tem percepção dessa dor. Então, a percepção é o efeito. Mas essa percepção e essa dor no espírito, ele é devido, ele vai amainando, vai cessando à medida que crescemos em evolução. Né? Então, ele vai eliminando. Isso que eu fiz, né? E toda essa sensação que ele espírito sente, porque o espírito ele é matéria do corpo, tirado do ambiente do universal, tem propriedades simultâneas, propriedades do tudo conectante, certo? Do ponto da matéria. Você tem matéria, precisa ser depurado. Depuração dá um tempo, um século, vai chegar lá. Tá? Então, por isso que o perispírito ele fica ligado ainda ao espírito. E toda a sensação dele de posição enquanto no final de vida. Está aqui no texto. Sente frio e calor. Ele pode passar um fogo e não se queima. Nós não sente. Tá bom? Então é isso aí. Nós devemos sempre cultuar desde já nessa encarnação pensamentos, ações, atos, como diz a lição anterior, né? Para que possamos esse perispírito ser menos denso, ser sutil, até ele não existir mais. É isso. Eu gosto muito de uma frase de Leon Denis, que ele diz, né, que nós somos instinto, sensação, sentimento, e um dia seremos amor, que ainda nós não somos amor. Estamos tirando o pé da sensação, entrando no sentimento, mas ainda não somos o puro amor, né? O amor transcendental, o amor ágape, não, ainda não temos esse amor, mas temos já esse sentimento, mas temos ainda a sensação. Por que a sensação? Nós tiramos esta sensação quando nós evoluímos. Então, é muito comum num trabalho de desobsessão, de atendimento fraterno, você ouvir o espírito sentindo ainda a dor, ou de um acidente, uma dor de cabeça, enfim, alguma dor que o levou ao óbito. Então, ele ainda sente essa dor, mas por que que ele sente essa dor? Como diz aqui a nossa lição, porque ele ainda é ligado no instinto e na sensação. Ele ainda não conseguiu sair. Porque se ele tivesse já entrado no sentimento, ele perceberia que ele já está desencarnado e que ele não pertence mais a este mundo de dor. Então, quando ele fala o corpo é o instrumento da dor, se não é sua causa primeiro, é pelo menos a imediata. E a alma tem a percepção dessa dor. Essa percepção é o efeito. Então, a dor é esta percepção que é o efeito daquilo que eu ainda sou apegada. Então, quanto mais apegada eu sou ao meu corpo físico, àquilo que está à minha volta, mais dores eu vou sentir depois de desencarnar. Então, o óbito não me livra destas percepções, porque eu ainda tenho o apego. Então, o apego da saudade, a saudade é absolutamente normal. Nós sentimos saudade. Se sentimos saudade de quem está encarnado, né? E também sentimos de quem está desencarnado, claro. Mas é uma dor, é uma saudade. Eu costumo brincar que é uma saudade saudável, né? Porque não é aquela saudade que te revolta, que te faz sofrer, que você briga com Deus, né?
é uma saudade que aquela pessoa, aquela figura, né, te faz falta, né? Ontem eu estava brincando com uma pessoa, que ontem eu conversei com ela, e ela ela me olhava e ela começou a chorar. Aí eu falei assim, desculpa, mas o que está acontecendo? Ela falou, porque eu vejo você, eu lembro da sua filha. Eu falei, nossa, mas o que foi que ela te fez para você chorar desse jeito? Aí ela deu risada, ela falou, não, ela não me fez nada, é que eu sinto saudades. Eu falei, então, eu também sinto, mas fica tranquila, tá tudo certo, tá tudo bem. Então, a gente fica imaginando, né? Qual é este sentimento que faz com que eu, desencarnada, ainda tenha em relação àquelas pessoas a quem eu deixei aqui na Terra, né? Vamos fazer o contrário. E também a gente vai imaginar assim, como ele diz aqui, é muito comum a gente fazer esse atendimento fraterno e a pessoa, o desencarnado, sentir as dores que sentia antes e pior ainda, né? Sentir a sensação da decomposição do próprio corpo. Então ele diz aqui, olha, acrescentar, não, eu não estou morto, e acrescentava, entretanto sinto os vermes me roendo. Então, é o apego ao próprio corpo, o apego à matéria. Então, para a gente saber que tipo de mortinho nós vamos ser, a gente precisa saber que tipo de vivinho que eu sou. Então, se eu sou um vivinho que já estou, digamos que, compreendendo a doutrina, me desapegando de algumas coisas que eu vivencio, eu vou ser um mortinho melhor, né? Também mais soltinho, também não vou entender o que está acontecendo comigo, e vou ser mais desprendido daquilo que me segurava na terra. Então, o cuidado que nós devemos ter, é muito comum um desencarnado nos dizer assim, eu não aguento mais, porque eu vou na minha casa, eu estou na minha casa, as pessoas não me respondem quando eu converso com elas. Eu saio, as pessoas fingem que não me veem, nem os vizinhos mais me cumprimentam. E olha que eu sou uma pessoa educada, né? Então eu cumprimento, eles não me respondem. Como que é isso? A senhora pode me explicar? Agora, o papel do dialogador jamais é de você falar para ele, ô meu filho, você sabe ser mortinho já? A gente não pode fazer isso, senão o mortinho pode ter uma síncope nervosa, né? Ou pode morrer de susto se a gente falar uma coisa dessas. Então, é o cuidado que nós devemos ter, o respeito que nós devemos ter. Então, também, enquanto eu estou encarnada, fazer esta autoanálise de como eu me comporto quando eu tenho que me separar de alguma coisa, ou de alguém, ou de alguma situação que tem que terminar. Gente, o casamento de um filho, a viagem desse filho, a separação de alguma forma da família, tudo isso a gente vai exercitando. A perda de um emprego, né? A perda de você precisar mudar daquela casa onde você mora. Então, de alguma forma, como eu lido com as perdas? Porque de alguma forma também a gente está se preparando para o nosso desencarne, porque nós vamos nos separar das pessoas e das coisas que eu utilizo na minha vida. Então, isso que ele fala, destas sensações que os espíritos têm, isso é muito importante, gente, porque nós precisamos nos preparar para... Posso falar? Não. É pecado? Não, né? Para nossa mortinha, né, gente? Porque um dia também a gente não vai só em velório, alguém um dia vai no nosso. Então, nós fomos num velório no domingo e eu fiquei olhando e eu pensei assim, nossa, um dia também alguém vai estar no nosso.
Então, eu preciso me preparar e preparar as pessoas que estão à minha volta para viver sem mim e sem aquela situação também que eu vivo, né? Então, se eu faço a comida, ou se eu lavo a roupa, ou seja lá o que for, se eu sou companheira, ou se eu sou um companheiro de alguém, né? Se eu cuido dos meus pais, né? Isso é muito comum, uai. Um dia, um de nós vai embora, não é? Então, como eu vou conviver com isso? Então, eu preciso ter educação para a morte. Tem um livro do Herculano Pires que se chama Educação para a Morte e que eu acho, assim, sensacional. E a gente, você sabe, né, Cris, esse livro é fundamental na vida de cada um de nós, porque a gente não é educada para a morte, né? A gente, sinceramente, pessoal, a gente não é nem educada para a vida, imaginemos nós para a morte, né? Então as pessoas vão embora, né? Pode ser eu, pode ser as pessoas com quem eu vivo, com quem eu trabalho. Então, que sensação eu vou ter quando eu for embora? Gente, nós tínhamos um professor no Noel, professor Oswaldo Cresto. Eu trabalhei com ele 5 anos no trabalho no curso a gente dava expositores, curso de expositores. E eu gostava muito da situação que ele falava sobre a separação das pessoas e sobre o nosso preparo para a gente poder... olha, gente, ele falava até uma coisa interessante, né? Como nós convivemos quando nós mudamos de emprego. Uma vez eu falei para uma pessoa que veio conversar comigo que ela mudou de emprego, mas deixou a chave do emprego da mesa que ela usava no emprego, ela não entregou a chave para o patrão. Ela deve ter deixado a chave dentro da gaveta dele, da mesa, porque ele não desgrudava daquele emprego de jeito nenhum. Aí eu falava para ele, como é que você vai arrumar outro emprego se você não saiu daquele? Não, dona Carmen, eu saí. Falei, você entregou a chave da tua mesa? Aí ele parou, ele falou, não. Então, deve estar dentro da gaveta. Então, como é que você vai procurar outro emprego, rapaz? Se você deixou a chave lá, você está lá ainda. Então, nós somos assim, né? A gente tem muitas dificuldades ainda de se separar de coisas. Não é só se separar de um relacionamento, de um, sei lá, de um carro, de uma vida. Não, não, é de tudo. A gente tem dificuldade de tudo, inclusive de um emprego. Então, fica aqui para nós, né, nessa lição, nessa pergunta 257, de como nós agiríamos se desencarnássemos hoje. Uau! Será que nós preparamos as pessoas para isso também? Ou será que, como eu sou possessiva e sou controladora, eu quero que as pessoas sintam muito a minha falta, muito. Eu quero que as pessoas, assim, acabou a vida porque eu fui embora. Não, pelo amor de Deus. Pelo contrário, né? Nós vamos dividir tudo para que a gente possa realmente deixar o outro viver sempre livre, né? Para que ele possa usufruir aquilo que eu ensinei. E também, né, gente, pode ser que eu ensinando e dando esses exemplos, talvez essa pessoa desencarne antes de mim, né? E aí eu preciso também ensinar como ela vai viver sem mim. Como é que fica? Então eu tenho que preparar as pessoas que estão à minha volta também. Não só eu me preparar para me separar das pessoas,
mas eu ensino as pessoas a se separarem de mim. Isso é amor. Isso sim é amor. É um amor transcendental. Isto é um amor ágape. Quando eu preparo as pessoas também para isso. Então, este é o sentir. É sim, Rosita, é verdade. É verdade. Isto é o sentir, né? O sentimento se Leon Denis fala que primeiro é o instinto, depois é o sentimento, depois é o amor, primeiro é o instinto, depois é a sensação, Oi? É a sensação. Eu ia te falar que é isso, instinto, sensação e depois sentimento e por último amor. Eu tenho anotado aqui essa frase sua. É. Porque a gente está sempre precisando se preparar. Por isso que essa frase é antiga e eu falo há muitos anos, né? Porque deixa eu só encerrar com o exemplo do professor Cresto. O professor Cresto era uma pessoa maravilhosa, eu aprendi muitas coisas com ele, porque ele era professor da federação também, e ele enfrentava algumas situações como advogado que ele era, justamente nessas situações de separações e tal, né? E, André, é difícil mesmo, mas não é impossível, né? E ele contou para nós, numa ocasião, que a mãezinha dele estava numa cadeira de rodas, que havia tido um AVC. E ela era muito apegada, muito apegada à família. E houve num momento que a mãezinha dele desencarna. E lhe foi dada a oportunidade a ele, como filho, de acompanhar a evolução da mãezinha dele no plano espiritual. E a mãe não se conformava com as dores. Olha, gente, eu vou falar uma coisa muito séria. A mãezinha não se conformava com as dores que ela sentia, causadas pelo AVC, e a falta da comunicação que ela tinha, porque o AVC lhe tirou essa faculdade da fala. E ela, mortinha da Silva, ela continuava na cadeira de rodas, ela continuava com as mesmas dores, com as mesmas sensações, até que um dia os benfeitores espirituais, numa reunião, lhe propuseram o seguinte: uma reencarnação rápida. Assim, a pessoa vai ficar grávida. Quando você se miniaturiza, o André Luiz fala muito nos Missionários da Luz, você esquece, você passa por esse período de esquecimento. Então, os benfeitores lhe propuseram isso. Alguém vai ficar grávida, você aproveita essa oportunidade, mas o útero desta filha de Deus não vai segurar uma gravidez assim, tão, digamos, um pouco mais difícil, e ela vai ter um aborto espontâneo. Só que aquele tempo que você fica em estado ainda sonambúlico, né, assim, fora da realidade, que é para você ter esse esquecimento, é o que vai ser uma terapia para você. E aí depois você volta para o plano espiritual e aí sim você se prepara para uma reencarnação futura. E assim foi feito. Então vocês vejam bem que a técnica, a engenharia da reprodução humana, ela é tão mais profunda do que nós imaginamos, né? Esse foi um trabalho que o professor Oswaldo acompanhou e falou em classe até qual é a pessoa, né, da família que estava gestando e que teve um aborto espontâneo, para depois de algum tempo essa pessoa se prepara e ela volta a reencarnar
de uma forma muito mais eficiente, digamos, né? Mais normal. E é isso que eu queria falar para vocês, gente. Hoje eu acho que pelo meu estado aí da festa de Papai Noel, né? Porque nós, as velhinhas que estávamos lá fazendo as comidas, né? E servindo e tal, para nós foi o que mais nos comoveu. Foi quando Papai Noel chegou e viu, e as crianças vibraram de alegria. Então, eu acho que foi esse momento que eu vivi hoje que me fez, assim, mais molinha para poder ter esse tema também tão maravilhoso quanto o tema das sensações. E para a semana que vem, a gente então fica com a 258 até a 261. Tudo bem? 261, porque depois vem a 262, depois a A, e aí a gente vai fazendo aos pouquinhos. Aí eu não atrapalho tanto a continuação do trabalho, tá bom? Então, para a semana que vem, 258 até 261. E muito obrigada a todos, uma boa tarde e muito obrigada por vocês terem me ouvido. Natália, foi gratificante, viu? Gratificante. Parabéns, viu? A senhora juntou a felicidade com a narrativa da lição. Das duas lições. E a terceira foi da senhora. Obrigado, viu? Obrigada. Joana, pode dar continuidade? Pode sim. Desculpe. Obrigada, Elza, pode sim. Obrigada, pessoal. Obrigada, Carmen, Josemar e todos. Então, vamos serenando os nossos corações com todo esse aprendizado. E como a Joana disse hoje, que a gente tenha boa vontade de arregaçar os nossos corações. Arregaçando nossos corações, vamos nos unir com esse sentimento tão verdadeiro que é o amor e tentar aprender a ter esse amor incondicional. E com ele vibrando pelos nossos irmãos que necessitam hoje, que estão na lista, muito afeto e muito carinho. E que Joana e que seus amigos da espiritualidade possam receber as nossas energias para a prece final, que sempre nos fortalece. E nós todos aqui somos muito gratos, com a graça de Deus, com a graça de Jesus. Boa tarde a todos. Sempre imensa alegria de estar com vocês. A sintonia do sentimento, falar de Jesus, vivenciar esse amor, o aprendizado, o conhecimento, nos relatos, traz para nós lembranças de muitos e muitos acontecimentos na vida de cada um de nós. E hoje, diferente do que éramos ontem, a gente deslumbra um horizonte diferente, com muito mais graça, com muito mais sentido, com muito mais amor. Porque nós estamos a cada momento nessa reconstrução, nessa renovação que vocês falaram. Como é bom, como é grandioso o Pai ter essa misericórdia com cada um de nós, nos dando sempre a vida para recomeçar. Recomeçar com Cristo, seu Filho. Irmãos, mantenham a sua sintonia. Tudo está na sua mente. Aprendam a trabalhar a inteligência posta em cada um de vocês, em cada um de nós, em favor de si próprios, no primeiro momento, analisando as situações,
na sintonia do Cristo, compreendendo o que se passa com você, lá no seu âmago, aceitando você e estando pronto para mudanças. Muito foi falado no desapego. Desapegue-se de tudo aquilo que tenha somente valor material. Agarre-se aos potenciais que Deus depositou em ti. A caridade, a humildade, a bondade, a resiliência, a indulgência, a boa vontade. Trabalhe a sua mente, o seu pensamento. Quando o deslize vem pelo pensamento, alures em nós, que tenhamos essa vigilância e retornamos o quanto antes ao padrão do Cristo. Lembremos disso a todo instante, para que a nossa sintonia seja esta de amor, de luz, de bondade, de esperança. Esperança para cada um de nós. Sintamos esse sentimento brotando cada vez que as forças os aurem. Entre nessa sintonia com o Mestre e a força virá com uma intensidade e com uma leveza, com uma esperança crescente. E tudo está certo. E tudo é pela vontade do Pai. Mas a luta interior cabe a cada um de nós. Lutem consigo mesmo. Desapegue de tudo. Porque, ao mesmo tempo que somos, nada temos, senão as virtudes trabalhadas. Confie no Mestre Jesus. Confie no seu amor. Confie na sua força. E se entregue a essa tarefa que foi reservada a cada um de nós. E o amor nos liberta de todas as amarras e grilhões. O amor nos traz uma luz interior e uma força libertadora, onde a gente sente o que é o poder, o que é a transformação, o que é ser em Cristo. Avancemos todo nesse sentimento. Abençoados sejamos todos por termos essas oportunidades da vida. Lembremos deste planeta Terra, construído para nós pelo amor do Pai e do Cristo. Quantas maravilhas aqui tem. E nós, cada um de nós, somos uma maravilha do Pai. Unamos nossos pensamentos fraternalmente,
rogando a Jesus, ao nosso Pai, ao Criador, misericórdia para o nosso planeta, para cada um de nós, para todos os irmãos. Sintam-se abraçados, acarinhados e fortalecidos nesse amor. Deem-se as mãos e abrace o planeta Terra com o melhor de cada um de nós, retribuindo o muito que recebemos, compartilhando com todos este amor. Expandam-se neste sentimento. Abracem a todos os irmãos deste planeta. Sintam o terno colo da Mãe Santíssima, acalentando cada um de vocês, amparando, nos acalmando a alma. Jesus amado, que possamos seguir o seu exemplo, que possamos tê-lo conosco continuamente, ó Pai. E neste momento, estendam as suas vibrações a todos os irmãos consanguíneos, amigos, familiares, assim como todos que encontram em aflições, em guerra. Estendam suas vibrações para que o nosso planeta brilhe com este sentimento fraterno. E cada um de vocês receba agora essa luz a envolvê-los em seu lar, estendendo para todos os irmãos que aí se encontram, para que recebam o tratamento espiritual e que sejam encaminhados à casa do Pai, para que a luz atenda e traga a harmonia e a paz. E que degustem deste momento como néctar, apalpando o coração de vocês. Roguemos então as graças ao planeta Terra e agradecemos ao Pai, ao seu Filho Jesus e a Maria Santíssima por todo esse amor que compartilhamos agora. E finalizemos o encontro com essa sintonia de amor e paz. Que possamos estar aqui brevemente. Todos vocês que aqui participaram, a gente agradece. E pedimos ao Pai que tenhamos a oportunidade de um novo encontro. Que assim seja. Esta segunda parte, então, nós vamos iniciar em alguns minutos, segundos, né? Eu deixo aqui